Distante de Deus, parte 2, capítulo 8. Passaram-se 2 meses do ocorrido. Eu levava a vida o mais normal possível. A saudade me corroía, mas durante esse tempo não vi Lucila. Fui chamado um dia pelo subgerente. Embora ele continuasse o mesmo, não consegui olhar para ele nem sentir um arrepio. Disse-me então: Caipira, está sendo preparada uma encomenda grande e o chefão designou você para buscar. Fique de sobreaviso, tá? Onde é? Perguntei. No sul de Minas Gerais. A viagem vai ser longa, portanto, todo cuidado é pouco. É coisa grande? Voltei a perguntar. Cerca de 200 quilos. Vem no meio da sacaria de feijão. Já sabe quem vai comigo? Acho que teu primo Walter. Estranhei um pouco. Já vi algum tempo que esse meu primo vinha dando problemas para a empresa. O vício já o tinha dominado. Não conseguia mais esconder de ninguém o fato. Para minha tia foi um baque quando descobriu. A coitada quase teve um infarte. Nessa época decidi me mudar de lá e ainda me lembro dela falando: Fábio, não sei o que te dizer. Sei que é por conta do Walter que você quer sair daqui, não é? Não, tia, não é isso. Sinto que desacomodo vocês. Já os explorei muito. Ia continuar argumentando, mas não teve jeito, pois ela desatou a chorar, dizendo: Não sei como não suspeitei. Ele mudou tanto de uns tempos para cá, sempre irritado, implicando com a Marlene com quem se dava tão bem. Diga-me, Fábio, como meu filho foi entrar nisso? E eu bem sabia, mas silenciei. Procurei confortá-la de alguma forma e naquele mesmo dia saí dali. Na empresa, ele já não participava de entregas grandes. Ficava mais era no trabalho braçal, carregando e descarregando os caminhões. Isso quando não estava deitado pelos cantos. Estava irreconhecível, barbudo e até sujo. Um dia ele estava tão insuportável que eu levei ao meu apartamento e dei-lhe um bom banho. Procurei conversar com ele. Walter, você tem que reagir, veja o meu caso. Já usei, mas não me deixei dominar dessa maneira. Sempre pense em tua mãe e irmã, não percebe o quanto sofrem. Acaso você pensou na tua quando veio para São Paulo? Retrucou ele rispidamente. Eu, sabendo que ele tinha razão, silenciei. Depois disso, não tentei mais ajudá-lo. Por isso, estranhei o fato de ele, naquele estado, acompanhar-me em empreitada tão arriscada, e argumentei. Mas justo Walter, subgerente. Ele anda meio sem condição, não acha? Justamente por isso. Como ele é teu primo, o chefão acha que você consegue controlá-lo. Aliás, essa será a última oportunidade dele. Se fizer alguma besteira, será a rua. Ordens do senhor Esteves. Em vista disso, silenciei, mas sabia que não ia ser fácil. O dia da tal entrega se aproximava, na empresa tudo corria normal. O chefão continuava o mesmo comigo. Chamou-me certo dia e, passando a incumbência da entrega dele, amigavelmente com as mãos em meu ombro, acrescentou: Tu és o único aqui, caipira, que pode ajudar o Walter. Dou essa chance a ele porque já foi muito útil à empresa. Não sou homem de ingratidão, comigo e ali, gosto de quitar minhas dívidas. Vivia mais tranquilo nessa época. Pensava em contatar a Lucila de alguma maneira, pois sentia que o perigo passara, só que estava difícil. Ali ela não compareceu mais. Tinha de descobrir onde encontrá-la. Andava nesta inquietação, pois sentia muitas saudades dela, quando chegou o dia de buscar a tal encomenda. Recebi várias recomendações. Iria com um dos caminhões, pois a carga era grande, 200 sacas de feijão, cada uma contendo 1 quilo de maconha camuflado. A ida foi tranquila, só perturbada pelos desvarios do Walter, que às vezes falava, outras vezes ria sozinho. Era de assustar. Eu procurava conversar com ele, distraí-lo. Às vezes conseguia, outras não. Na véspera dessa encomenda, tentei entrar em contato com meus amigos espíritos, mas sem resultado. Desde o dia fatídico, eles não mais apareceram, aliás, como prometeram. A encomenda veio de uma fazenda imensa. O dono tinha até um jato particular. Explicou-nos que a droga vinha de fora de 2 países vizinhos. Eu sabia que ele falava do Paraguai e do Uruguai. Ninguém suspeitaria de um homem tão imponente, muito importante na região, dono de imensa riqueza, mas a maior parte dela não vinha do plantio de alimentos e sim do tráfico de entorpecentes. Caminhão abarrotado,
nos preparamos para voltar. Iríamos ser escoltados pelos homens desse fazendeiro até o limite entre Minas e São Paulo. Qualquer ocorrência dentro da área dele, ele teria que ressarcir. Na nossa área, ou seja, já em São Paulo, estaríamos por nossa conta. Assim, atravessamos a fronteira dos dois estados sem incidentes, fato inusitado para um caminhão, acompanhado de 4 carros, 2 na frente, 2 atrás, mas estranhamente não fomos parados por nenhum pessoal da polícia. Adentramos São Paulo e continuamos a viagem. Quando pegamos a Fernão Dias, já próximo da capital, surgiu uma barreira da Polícia Civil, somente 2 carros. Tranquilamente parei. Tentei ver aquilo como uma simples rotina policial. Sabia que não podia fazer nada suspeito. Procurei me manter o mais calmo possível quando me lembrei do Walter. Estava lívido e trêmulo, preocupado. Sacudiu pelo braço e falei: "Não dê bandeira, cara. Se eles perceberem alguma coisa de errado, nós estamos lascados." Mas ele parecia não me ouvir, e eu continuei: "Fique quieto e deixe que eu falo. Não temos nada a temer, nunca irão desconfiar de nada." Mas quando os policiais chegaram, já estavam de armas na mão e gritaram rispidamente: "Desçam, desçam com as mãos para a cabeça." Tentei argumentar: "Que é isso, policial? Somos simples trabalhadores, por que tanto barulho?" Nem bem falei isso e já fui sendo arrancado do caminhão. O mesmo aconteceu com Walter. Não deixaram a gente falar. Comecei a ficar nervoso. Fui tirar os documentos para mostrar que estava tudo em ordem e levei uma tremenda coronhada no rosto. O sangue jorrou da boca na hora, senti-me tonto. Na verdade, quase perdi os sentidos. Lutei para não cair, pois a minha preocupação com a carga era maior. Encostaram Walter em um canto e começaram a surrá-lo. Ele gritava e eu tentava falar: "O que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Deixe o meu primo, ele não está bem." Um dos policiais riu cinicamente. Se achegou bem junto a mim e foi falando: "Olha aqui, seu filho da mãe. Sabemos quem são vocês e o que carregam. Você está perdido. Daqui você só sai direto para o Chilindró. Coopere conosco, porque senão nem lá você chega." E continuou me cutucando: "Onde está a droga? Este caminhão está abarrotado que sabemos. Traz uma grana preta em pó, não é? Vai falando." Eu tentava desesperadamente me explicar, enganá-los, mas sentia que eles já tinham todas as informações. "Não sei do que vocês estão falando. Este é um carregamento de feijão, não há droga nenhuma." Falava e ao mesmo tempo percebi que eu estava levando Walter para o camburão. Ele, coitado, olhava-me em desespero. Já dentro percebi pelo barulho que continuavam a bater nele. Levaram-no para dentro do carro porque estavam chamando muita atenção. Os carros que passavam diminuíam a marcha para observar o que ocorria, e eles, os policiais, procuravam despistar os curiosos, mas as agressões continuavam. A cada pergunta eu ia levando socos no estômago, mas continuava a mentir. Comecei a sentir que estava perdido, quando um dos policiais entrou dentro do caminhão e jogou para fora um dos sacos de feijão. Munido de uma faca, cortou o saco, jogando seu conteúdo na beira da estrada. Não demorou muito para o pacote aparecer. Vitoriosamente, ele pegou este pacote falando: "Está aqui." A informação era quente, a carga é grande mesmo. O pacote foi passado de mão em mão até chegar onde eu estava. "Viu, seu imbecil?" falou um deles, me esfregando o pacote na cara. "Por que pensa que está lidando com idiotas? Sabemos tudo o que você faz e não pode mais negar. A pena para traficante desse calibre é longa." Continuou o outro: "Você está com seus dias de liberdade contados." Um deles me pegou pelos cabelos, puxando-me para trás de modo a olhar para o céu, e rindo muito falava: "Respire, bandido. Respire esse ar puro, porque daqui para frente será o ar fedorento das cadeias, onde é o teu lugar." E foi me arrastando para o camburão, onde jogaram momentos antes o Walter. Da mesma forma, fui atirado lá dentro e a porta se fechou atrás de mim. Demorei um pouco a acostumar-me com a escuridão, pois os vidros eram escuros, quase pretos. Levei um susto quando consegui enxergar o Walter. Estava totalmente inconsciente, seu rosto era uma poça sanguinolenta. Comecei a chorar, olhando para ele. Aos poucos fui percebendo que ele parecia não respirar.
Olhei por baixo e vi uma poça de sangue em suas costas. Virei e vi que tinha sido esfaqueado nas costas, na altura do coração. Estava morto. Não pude acreditar no que via. Encolhi-me num canto, tentando sair do terror e entender o que estava se passando. Aos poucos, cada detalhe foi se fixando em minha mente. Naquele emaranhado todo, somente uma coisa ficou clara para mim. Os policiais sabiam o que buscavam. Tinham sido informados, ou foi alguma denúncia. Nesse caso, seu Esteves logo ficaria sabendo, poderia ajudar, contratando um advogado, sei lá. Estava assim, conjecturando, quando percebi que o carro começou a andar. Continuei com meus pensamentos. Precisava ter a mente clara, achar uma saída. Estava assim, quando percebi, ou melhor, escutei uma gargalhada. Meus cabelos se eriçaram, pois a gargalhada parecia vir de dentro de mim mesmo e era seguida por estas palavras. Viu, desgraçado? Entregou-me, agora foi sua vez. Não espere auxílio do seu patrãozinho, pois não virá nenhum. Foi ele mesmo quem te entregou. Essa viagem toda foi uma armadilha, ainda não percebeu? Ele me matou, mas acreditou no que eu contei sobre você e aquela. Essas palavras vieram como um jato maléfico sobre mim. Lembrei-me imediatamente do Celso. Tentei mudar o rumo dos pensamentos, mas minha situação era muito melindrosa. Deixei-me ficar assim quieto, não pensar em nada e aguardar. O carro se afastava rapidamente e fomos dar em uma delegacia de bairro, destas bem afastadas do centro. Já o Walter foi imediatamente colocado em outro carro e levado a um pronto-socorro, à guisa de socorro. Sabia que era tudo armação. Ele já estava morto há algum tempo, eles sabiam disso, pois o mataram. Fui jogado em um cubículo, não sem antes apanhar bastante e ouvir muitas agressões verbais. Ali passei a noite toda jogado no chão. Não tinha forças para mexer-me. O corpo todo doía. Parecia que ossos e músculos tinham sido arrebentados. O rosto estava todo inchado e com o corte feio da coronhada que levei. Enfim, não havia onde não doesse. Já fazia mais de 24 horas que eu não comia nada, mas não sentia fome, só uma estranha fraqueza me dominava. Às primeiras horas da manhã entraram no cubículo onde eu me encontrava 2 sujeitos e me arrastaram para uma sala. Aí começou o primeiro depoimento, ou melhor dizendo, eles iam falando. 2 daqueles policiais que nos prenderam falavam e alguém ia anotando, enquanto o senhor, que supus ser o delegado, só ouvia e me observava. Tentei interromper quando, a certa altura, um deles relatou que o Walter estava armado e reagiu. É mentira, gritei, mas não cheguei a terminar, pois levei um tremendo supapo. Sem forças, fiquei ali ouvindo aquela estranha versão dos fatos, em que o pobre Walter morreu, não com uma facada dentro do camburão e sim com um tiro, porque reagiu atirando diversas vezes contra os policiais. Naquele momento, percebi claramente que não adiantava nada que eu falasse. As cartas já estavam marcadas. Senti que caíra em uma armadilha. O senhor Esteves talvez até estivesse por trás de tudo. Comecei a acreditar no que aquela voz me dissera no camburão. Eu estava perdido. Quando findou aquele relatório, fui arrastado até a mesa e obrigado a assinar, sem nem mesmo ler. Só uma coisa ficou clara para mim. Eu estava sendo preso em flagrante por tráfico de drogas, mas não era tráfico pequeno e sim coisa grande e séria. Resumindo, o negócio estava preto para o meu lado. Fui levado de volta ao cubículo e ali permaneci um bom tempo. Somente no fim do dia que fui comer algo. A fraqueza era enorme, mas a comida parava na garganta e não descia. Pensava em minha situação. Lembrei-me então de minha mãe. Chorei muito. Era o fim de tudo que eu planejara, dos sonhos. Fiquei revoltado. Eu só queria ter condições de vida melhor. Não era justo isso acontecer logo agora. Esperava juntar somente um pouco mais para tocar um negócio meu, quem sabe viver com a Lucila. Só queria isso, e ao invés, ir armagar em uma cadeia. Comecei a pensar numa maneira de sair daquela situação. Sim, mandaria chamar o senhor Esteves. Ele tinha obrigação de me ajudar, afinal, se eu falasse, ele também estaria sujo. E decidi, na primeira oportunidade, pediria alguém para chamá-lo e também um advogado. Tinha algumas economias, iria gastá-las agora, afinal, que adiantaria ter dinheiro guardado se estava preso. Assim, na manhã seguinte, chamei o carcereiro que veio trazer a comida. Meu amigo,
preciso de um favor. Falei tentando ser o mais educado possível, mas ele me respondeu: aqui não é casa de caridade para obter favores, e já foi saindo. Eu chamei aos gritos: vocês não podem me tratar assim, tenho direito a um advogado. Ele voltando-se disse: ah, vagabundo, quer um advogado, é? Espere que você vai receber coisa melhor. Mas eu firme continuei: se não há advogado, quero falar com o meu patrão, eu tenho esse direito. Você aqui não tem direito algum, bandido não tem direito. Depois que se fecha essa porta para vocês, vocês deixam de ser gente. E se ficar com muita exigência, sua situação pode piorar muito aqui, portanto, fique bonzinho aí, não enche o saco. E se retirou. Novamente eu me vi a sós com meu desespero. Perdi a noção dos dias lá dentro, não se sabe se é dia ou noite. Pelo menos onde eu estava era assim, pois não tinha janelas. Eu que nunca me vi preso, que amava o ar puro, o vento, nunca tinha parado para pensar como essas coisas são importantes na vida da gente. Ali eu sufocava, mas o peso do desespero de me sentir só era coisa para se ficar louco. Não sei quantos dias fiquei ali, mas chegou aquele em que me mandaram para outro local. Sempre esperava que alguém viesse me surrar, torturar, para contar algo mais, e estranhamente não aconteceu. Neste outro local onde fui, recebi um dia a visita do meu patrão, Sr. Esteves. Suspirei aliviado quando vi chegar. De certo me auxiliaria. Entrou com 2 homens, o delegado e um policial. O delegado disse apontando para mim: está aí o sujeito. O senhor quer conversar a sós? O Sr. Esteves assentiu que sim, os 2 saíram de imediato trancando a porta. Percebi que o Sr. Esteves me olhava de maneira estranha. Sorrindo ironicamente falou: é, caipira, parece que a cadeia não te fez bem, não é? Emagreceu, está machucado, mas não se preocupe que isto é só o começo. Aflita eu perguntei: por que o senhor diz isto? Não veio aqui para me ajudar? Ajudar? Que ajuda você acha que merece? Sr. Esteves, sempre procurei cumprir com as minhas obrigações. Sabia que o negócio que fazíamos era arriscado, mas nunca pensei que o senhor me viraria as costas. Você não entendeu nada ainda, não é, caipira? Você está aqui dentro porque eu te coloquei. Poderia ter te matado, sairia bem mais barato, mas prefiro assim. Quero acompanhar o teu sofrimento dentro de uma cadeia. Nunca pegou cana, não é? Assenti com a cabeça. Então, é o inferno. Muitos preferem a morte. Vamos ver o quanto você aguenta. Por que o senhor está fazendo isso? Chega de ser hipócrita, seu cretino. Falou avançando e dando-me um soco em pleno rosto e continuou. Você vai aprender que ninguém me trai. Disse isso várias vezes. Achei que você era esperto, mas me decepcionou. Acha mesmo que eu ia aceitar tua traição? Que você iria ficar impune depois de sair com a minha mulher? Ah, caipira, você me feriu e agora vai pagar. Compreendi então que ele sabia de tudo, do meu relacionamento com Lucila. Apavorei-me pensando nela, o que ele teria feito. E ele continuou falando como se lesse meus pensamentos. Eu sabia de tudo. O Celso, aquele infeliz, tinha razão. Você e aquela desgraçada acharam que poderiam brincar comigo. Por favor, Sr. Esteves, não é bem assim. Nós nos apaixonamos. Jamais trairíamos o Senhor se esse sentimento não fosse forte e verdadeiro. É, acredito, mas esse foi o teu erro. Acho que eu me importo com ela. Para mim é uma qualquer. Aliás, já estava me cansando dela. O nosso caso não iria durar muito mais. Mas vocês erraram. Erraram comigo e isso eu não admito. Ela está pagando o preço e você também. É, caipira, quem deve tem que pagar. Você por pensar que me enganaria sempre. Ela, porque não deveria nem sonhar em fazer isso. Não comigo, que a tirei de um antro. Mas deveria saber que uma vez mulher à toa, sempre à toa será. Tentei desesperadamente argumentar. Por favor, Sr. Esteves, deixe-a em paz. Ela não tem culpa de nada. Mas ele deu uma gargalhada dizendo: não se preocupe com ela. Se preocupe com a sua situação que é melhor. E continuou: outra coisa, nem pense em abrir a boca. Todos aqui sabem o que eu faço, tua traição me custou caro. Gastei boa parte daquela muamba que você carregava para tapar a boca desse pessoal. Não perca tempo contratando advogados, você não vai poder contar a verdade a eles. E em tom ameaçador continuou:
Sabe, caipira, recentemente fui conhecer o local onde você morou. Calmo, não é? Muito inteligente aquele teu irmão, gostei dele. Também conheci a tua velha. Você sabe, tua situação abalou muito a eles. Foi como um bom patrão levar os meus préstimos. Dei até algum dinheiro. Você não foi um bom filho, mas percebi que eles passam fome. Caipira, isso não se faz. E continuava sorrindo diabolicamente. Agora com você distante, quem vai cuidar da tua velha se algum acidente ocorrer com seu irmão? Eu sinceramente vou sentir muito. Um rapazinho de futuro aquele. E vai ser uma pena. Balançando a cabeça repetia. É uma pena mesmo. Saiu deixando-me arrasado. Suas palavras ecoavam em meu cérebro. Ele era a última esperança, mas não podia contar mais com nenhuma ajuda. Aliás, foi por ele que eu fui parar ali. Maldizia-me falando sozinho. Como eu pude ser tão estúpido, ingênuo? Tinha que me dar mal mesmo. Cadê aquele cara arrogante que vinha para a cidade vencer? Ao invés disso, olha em que situação foi parar. Aquele dia foi péssimo para mim. Chorei muito pensando na minha mãe e no meu irmão. Eu nunca me preocupei com eles, na verdade. Abandonei-os à própria sorte. Neguei à minha mãe o auxílio de 2 braços fortes e saí em busca de uma ilusão. Agora os 2 corriam perigo de vida. Senti perfeitamente nas palavras do Sr. Esteves que, se eu falasse algo que o comprometesse, ele os mataria. Não teria sossego se tivesse que carregar essa culpa comigo. Pensei alto. Vou aguardar. Algo terá que acontecer. E assim os dias se sucediam. Era sempre maltratado pelos carcereiros, mas optei por ficar calado. Ali não adiantava reclamar ou dialogar. Era pior, e eu aguardava. O dia do julgamento se aproximava. Tive que dar outros depoimentos além daquele primeiro. Sempre tomava o cuidado para não implicar o Sr. Esteves e sua transportadora. Assumia a culpa sozinho. Às vezes, era interrogado até a exaustão para contar de quem era a mercadoria ou de onde buscava. Sempre assumia que era minha, que recebera na estrada, não sabia nomes, só apelidos e os dava. Assim fui levando. Pararam de me interrogar e me informaram que era acusado de tráfico pesado. Um advogado do Estado foi indicado para defender-me, pois não contratei nenhum. Sabia que não adiantaria. Alguns dias antes do julgamento, recebi outra visita, minha tia e minha prima. Fiquei penalizado com a aparência de minha tia. Estava envelhecida, emocionada, chorou assim que me viu. Fábio, meu filho, o que foi isso na vida de vocês? Saber que meu Walter estava neste caminho do vício, mas você, meu filho, por que foi entrar nisso? Ah, tia, não dá para dizer como. É a própria situação que nos leva, e quando percebemos, estamos até o pescoço. Não, meu filho, não pode ser assim. Temos que ser fortes diante das adversidades. Somente quando estamos descontentes é que nos deixamos cair assim. Você sabe, o Walter também sabia que o vício, qualquer que seja, é um mal muito grande. Mas, Fábio, você nunca ficou como o Walter ficava nos últimos tempos, meu filho. Dava medo, parecia outra pessoa, um dementado. Eu não ficava sossegada com ele andando para lá e para cá, vivia sempre perturbando a Marlene. Vez ou outra eu tinha que intervir, senão ele acabava batendo na pobrezinha. E você sabe como a Marlene é boa, não tem boca para nada, no entanto, ele não podia nem vê-la. Mas você não agia de modo estranho, era sempre o mesmo. Por que isso, se vocês 2 estavam nesse vício? Tia, o vício do Walter é coisa bem antiga. Quando eu cheguei em São Paulo, ele já era um viciado. E isso parece que vai afetando a mente, sei lá. Fato é que eu uso, não vou negar, mas não sinto necessidade como ele sentia. Também faz pouco tempo que eu estou nisso, tudo isso faz diferença. Mas, Fábio, me responda. Se você sabe de tudo isso, por que entrou nesse vício, meu filho? Percebi que a tia não sabia a diferença entre o vício e o tráfico. Coitada, confundia as duas coisas. Não queria perturbar ainda mais sua cabeça e falei, sabe, tia, para mim foi uma maneira de ganhar dinheiro. Não foi tanto o vício como no caso do Walter. Meu objetivo foi sempre ganhar bem e foi essa maneira que eu consegui. Aproveitando a visita da minha tia em Cubia e a minha prima de tomarem algumas providências para mim quanto aos meus haveres. Já tinha consultado o advogado que me mandaram
qual a melhor maneira de resolver através de documentos e dei uma parte desses valores para ser depositado no nome de minha mãe, podendo ser retirado uma pequena parcela mensalmente. O restante foi colocado em meu nome mesmo. Queria ter algum reservado para quando saísse dali. Depois que elas se foram, fiquei meio aliviado, pois tinha resolvido algumas questões que me preocupavam. Deixei algum dinheiro meu com minha prima para o caso de precisar, mesmo estando dentro da prisão. Sabia de antemão para onde estava indo, não tinha ilusões. Ali só contava o poder, os conhecimentos dentro e fora da cadeia e o dinheiro. Eu só poderia contar com este último e não era muito. Passava os dias me atormentando com a lembrança de Lucila, porque não vinha me ver. Pedi para Marlene procurá-la e passar-lhe uma carta. Esperava ansioso alguma notícia. A saudade que eu sentia era imensa. Sofria na incerteza de meu futuro, sofria pela saudade da amada. Não saberia dizer qual dos dois sofrimentos era pior. Quando pensava nela, tinha pressentimentos funestos. Aquele desgraçado do Esteves com certeza a tinha maltratado. A pobrezinha já não andava bem. Desde aquele aborto, ela nunca mais foi a mesma. Enfraqueceu, cansava-se muito, perdeu aquele brilho que tinha. Sentia-me responsável por isso. Antes a tivesse ouvido, antes tivesse partido com ela e escondido em algum buraco da terra. Estaríamos juntos e com o filho nos braços, frutos do nosso amor. Quando esses pensamentos me embalavam, uma angústia apertava o meu peito. Chorava silenciosamente. Numa cadeia você não tem nem o direito de chorar, extravasar seus sentimentos, pois corre o risco de se ver transformado em um maricas. Haja o que houver, tem de se manter impassível. Minha sorte é que eu tinha certa prática nisso, mas sofria e sofria muito. Às vezes odiava o senhor Esteves, punha culpa nele. Outras vezes jogava a culpa na fatalidade mesmo. Se estivesse no lugar dele, faria o mesmo ou quem sabe pior. Depois não adiantava ficar chorando pelo que passou. Deu errado, não era para acontecer, mas aconteceu. Tinha que ser forte e firme e enfrentar. Às vezes, quando pensava assim, vinha-me uma energia, não sabia de onde, mas me ajudava muito. Capítulo 9. Chegou o tão esperado dia do julgamento. Foi até rápido. Informaram-me que há casos que ficam rolando anos sem solução. O meu caso, por ser de certa gravidade, correu rápido. Quando foi lido o laudo do meu crime, escutei estarrecido que a quantidade do pó apreendido era de 50 quilos e não de 200 quilos. Acho que aqueles 150 que faltavam foi o preço pago pelo Esteves para, além de me estrepar a vida, manter o seu nome e da sua empresa limpos. Longe de qualquer suspeita, percebi como o dinheiro compra tudo. Eu ali, sabendo de toda a sujeira que havia por trás, tive que me calar. Isso se não quisesse ver minha mãe e irmão assassinados barbaramente. Não. Isso no que dependesse de mim eu não deixaria acontecer. Assumiria minha culpa, mas sangue inocente dos meus não deixaria correr. Senti-me deprimido diante daqueles curiosos que assistiam a esse julgamento. Disseram-me que eram estudantes de direito, pois o julgamento não era aberto ao público. Sabia que minha tia e Marlene estavam lá fora. Antes tive a oportunidade de falar com elas. Não me trouxeram boas notícias. Minha mãe não estava bem. Sofria muito com tudo o que me ocorria. Tinha vontade de vir para a capital, estar ao meu lado, mas ela, que nunca tinha saído da cidadezinha interiorana, não tinha forças para vir à cidade. A situação toda a esmagava, deixando-a prostrada sobre uma cama. Segundo palavras dela em carta para minha tia, não tinha forças mais para trabalhar. Se não fosse aquela pequena quantia que ela sacava mensalmente do dinheiro que eu depositara, eles estariam passando fome. O meu irmão Jorginho tinha lá um servicinho, mas a quantia que recebia era irrisória. Portanto, ainda me agradecia pela ajuda, eu que era responsável por sua debilidade. Hoje eu sei que minha mãe começou a morrer aos poucos no dia em que eu deixei a terrinha e virei as costas a eles. Estava ausente pensando nessas coisas, quando houve um pequeno tumulto na plateia, assim que o juiz se levantou para dar o veredicto. O réu é considerado culpado de tráfico de drogas, condenado inicialmente a 20 anos de prisão.
sendo que esta pena será reduzida para 12 anos por ser o réu primário. Sendo assim, dou o caso por encerrado. E batendo o martelo na mesa, encerrou também a minha vida de liberdade. Eu confesso que sabia que seria condenado, mas jamais pensei que pegaria tantos anos de cadeia. Em 12 anos, quando saísse, já seria quase um velho. Meu sistema nervoso ficou tão abalado que senti a cabeça girar, os ouvidos zumbirem e não conseguia raciocinar. Os policiais se aproximaram para levar-me novamente algemando, como tinha entrado. Nem senti o que eles faziam. Fitava aqueles rostos desconhecidos me olhando. Pareciam tão destituídos de sentimentos. Para eles, eu era somente um objeto de estudo. Senti imensa revolta, vontade de gritar. Mais além, no salão, vi minha tia e prima Marlene me olhando. Ambas choravam. Isto caiu como uma ducha fria, me chamando à responsabilidade de meus atos. As duas sofriam pelo Walter e também por mim. Não mereciam, e isso me conteve. Novamente tomei aquele ar impassível e me deixei conduzir. Não pude conversar com elas. Dali, fui direto para o meu novo lar, Centro Correcional do Carandiru. Sabia que ali a vida não seria fácil, mas não é tão terrível como hoje. Pelo menos naquele tempo não havia superlotação dos dias atuais, dava até para respirar. Não fossem as perseguições que passei a sofrer quase todos os dias, daria até para viver de maneira suportável. Bem, logo que cheguei ali, deparei-me com um ambiente hostil. Por mais que tentasse puxar prosa com um com outro, senti que os presos me evitavam. Aliás, uns faziam isso, já outros me provocavam o tempo todo. Fazia o impossível para evitar atritos. Evitava responder mal, mas um dia, por volta de um mês que já ali me encontrava, não aguentei e acabei respondendo à agressão de um sujeito. Foi o que bastou para meia dúzia vir para cima de mim. Espancaram-me até eu desmaiar. Quando dei por mim, estava na enfermaria da prisão. Lá fiquei 2 dias devido aos machucados. Embora não tivesse quebrado nenhum osso, houve vários cortes, alguns profundos, além de uma pancada na cabeça. Para o meu desespero, assim que melhorei, fui levado para a solitária, acusado como incitador de tumultos. Lá fiquei por 24 horas. Vocês não imaginam o que é ficar trancado em um cubículo sem ver ninguém. Mas essa primeira vez eu nem senti muito, ainda estava debilitado e dormi quase o tempo todo. Só que esse fato começou a repetir-se. Por qualquer motivo, eu era trancafiado na solitária. Quando saía, havia murmúrios e riso dos outros presos. Um dia, numa dessas brigas, ousei perguntar ao mais provocador, um tal de Tonhão, que parecia comandar a maioria dos presos, por que me perseguia, e ele respondeu: quer mesmo saber, caipira? Tu não vais viver muito tempo aqui não. Temos ordens de fora para acabar contigo, só que aos poucos. Como assim de fora? Perguntei estranhando. São ordens do chefão. Que chefão? Tornei a perguntar. Você é lerdo para entender, não? Tu não tinhas um chefe? Pois é. Ele que dá as ordens por aqui. Ele fornece a muamba para o meu pedaço. Daqui eu controlo o meu pessoal, vendo, compro, e o chefão é quem me auxilia neste serviço. Ele me mantém aqui, mas como intermediário, porque o campo é promissor. Ele vende muito aqui dentro. Eu distribuo. Em troca, ele continua mandando a remessa para o meu pessoal de fora. Quer dizer, quando eu sair daqui, continuarei liderando lá por onde moro, porque não deixei faltar o material, certo? Se faltasse, logo algum outro iria tomar o meu lugar. Quando saísse daqui, ia ter um trabalho até colocar tudo em ordem. Então, eu presto um favor a ele aqui dentro e ele me retribui, mantendo o meu comércio em dia. Portanto, o que ele pede aqui é lei. Já sabíamos de você antes mesmo de chegar aqui. Todo mundo sabe que você falhou com ele, está ferrado aqui dentro. Caipira, tua sina vai ser apanhar até não aguentar mais. Mas você pode terminar isso? Se tiver coragem, posso te arrumar uma corda. Coloque-a no pescoço e enforque-se. Agora, se for o covardão que eu sei que é, vai apanhar até morrer. Falava isso com tal frieza, usando palavras que não me é permitido reproduzir aqui. Senti um vazio dentro de mim, uma desesperança, como se não houvesse mais nenhuma saída. Para variar, depois dos esclarecimentos e pancadarias, novamente fui mandado para a solitária.
desta vez por 2 dias. Talvez por ter apanhado ou pelo estado de ânimo tão deprimente, passei muito mal. Sentia-me febril, delirava. Parecia ver Lucila ao meu lado chorando sem parar. Perguntava-me do filho, queria vê-lo, estava arrependida. Depois parecia que me abraçava e chorava. Eu sentia um grande mal-estar, chorava com ela, tentava responder-lhe. Logo após caía em mim e pensava, devo estar delirando, estou com febre. Só mais um dia e serei medicado, tenho que ser forte. Entrava novamente naquele estado, parecia que dormia, via ao meu lado. Chorava ainda, o rosto trazia marca roxeada, muito magra, uma sombra da Lucila que eu conhecia e amava. Assim passaram os 2 dias, novamente saí da solitária. Sabia que não adiantava muito, pois dali a algum tempo, sob qualquer pretexto, me jogariam lá novamente. E assim, uma semana depois, lá estava eu. Parecia que queriam me enlouquecer antes de me matarem no final. Já havia se passado 6 meses e nada mudava. Quando estava liberto da solitária, era um recluso. Ninguém conversava comigo. Os que não eram simpatizantes do Tonhão me evitavam porque tinham medo. A ordem era me ignorar e era seguida à risca. Outros fatos ocorriam comigo na solitária, pois além de ter delírios com Lucila, passei também a ver o Celso. Este chegava sempre gargalhando, suas palavras sempre me feriam fundo. Pensou que ia ficar impune, caipira? Por sua causa perdi a vida, mas você também não vai sair daqui vivo. Agora eu estou em liberdade, você, diga-me, caipira, e aquele seu poder onde foi parar? Porque o demônio que te auxiliou a acabar comigo não te ajuda agora. E sumia gargalhando. Aquilo tudo minava muito as minhas forças. Tentava colocar a mente em ordem. Lembrava-me às vezes de minha avó. Ela falava com os mortos. Muitas vezes presenciei ela fazer isso. Dizia também que eu tinha o dom. Cogitava. Será que era isto que ocorria? O Celso eu sei que está morto, mas e Lucila, porque a vejo? Desesperava-me então pensando em sua situação. Por que será que ela nunca veio me ver? Será que o Esteves fez algum mal a ela? De outras vezes pensava diferente. Talvez ela não me ame mais. Já me esqueceu, por isso não veio uma vez sequer me visitar. Capítulo 10. Percebi que se continuasse assim, não aguentaria muito mais. Tinha que dar um jeito de sair daquela situação. Vivia tão compenetrado em mim mesmo que já não percebia nada do que ocorria à minha volta. Até que um dia, estando mais uma vez na solitária, comecei a pensar nos meus amigos espirituais. O que era feito deles? Será que nunca mais me apareceriam? Talvez eles pudessem me ajudar. Não via outra saída senão rogar a eles. Assim pensando, concentrei-me fortemente. Pensei em cada detalhe deles, roguei que viessem até mim. Precisava desesperadamente de auxílio e assim permaneci por horas, até que um entorpecimento foi tomando conta do meu ser e passei por um estado de sono. Tão logo dei por mim, estavam os dois na minha frente, olhavam-me sérios, nada diziam, até que não aguentando falei, puxa, vocês sumiram mesmo, não é? Sabem o que aconteceu comigo? Estou em situação de grandes dificuldades, se não me ajudarem, não sei o que será de mim. Ia falando aos tropeços com medo que eles sumissem e eu ficasse entregue a mim mesmo. Percebendo meu desespero, um deles levantou a mão pedindo calma. Caipira, por favor, procure se manter sereno, do contrário, não conseguiremos nos manter aqui. Sabemos tudo o que tem se passado contigo. Não se preocupe em ficar explicando, tenha calma. Coloque os teus pensamentos em ordem para gravar o que vamos te falar. E o outro continuou. Vamos procurar te ajudar, mas só temos um jeito, recolher a um velho conhecido nosso. E o outro adiantou numa espécie de reprimenda. Nós te avisamos, Grumete. Se envolver com o tal do Celso seria perda não só de tempo, mas problemas a longo prazo. Esse sujeito tem ligações funestas deste lado e tem uma inimizade por ti, coisa muito antiga. No que o meu outro amigo espírito completou. Este seria um daqueles inimigos que é preferível ter debaixo dos olhos. Aqui ele pode ser muito mais destrutivo. Eu, de minha parte, estava ficando impaciente com aquela conversa. Queria uma solução para as minhas dificuldades. Ansioso perguntei. Mas vocês podem me auxiliar? Talvez.
responderam os dois em uníssono. Descobrimos que o velho conhecido nosso atua neste local. Mas quem é ele? Algum preso que conheço? Na verdade, Grumete, estamos falando de um espírito e não de um encarnado. Coincidentemente, o encarnado por quem esse espírito atua também é um velho conhecido nosso. Quem sabe, poderemos trazê-lo até você ou levá-lo até ele quando você dormir e vocês possam entrar em um acordo. Vocês acham que essa pessoa pode me ajudar? Se conseguirmos convencer-lhe ao espírito que o acompanha, sim. Mas quem é ele? Você ainda não tomou conhecimento do que ocorre neste pavilhão, porque vive mais na solitária do que livre. Senão saberia que ninguém mexe com o negro. Negro? Perguntei espantado. Sim, é por este nome que ele atende. Acho mesmo que ninguém aqui dentro sabe o seu verdadeiro nome. Esse sujeito negro, porque ninguém mexe com ele. Bem, ele é iniciado nas leis do candomblé e da quimbanda. Diz que sua família tem raízes africanas. Desde pequeno foi criado nesse meio. Com o tempo passou a receber diversos espíritos, entre eles o marinheiro, ou Red, como conhecemos anteriormente. Eles se revezavam me explicando toda essa história. Ocorre que esse espírito tem ligações fortíssimas com uma falange que atua aqui no Brasil. Esta falange é muito antiga, vem agindo sempre no lado mais deficiente do ser humano, ou seja, atua nas dificuldades morais dos encarnados, procurando desta maneira arrebanhar mais e mais seguidores para levar adiante seus objetivos inferiores. Não perguntei quais eram esses objetivos. Queria somente resolver os meus problemas do momento, e o maior deles era me manter vivo. Acho mesmo que me registrei a metade do que eles falaram. Somente muito tempo depois é que tomei conhecimento daquela explicação, e meus amigos continuaram falando até que um deles disse: "Vou até a cela do negro sondar o ambiente. Vocês me esperam." Assim falando, desapareceu de nossa vista. Eu aproveitei para perguntar para o outro: "Estou achando vocês diferentes, não sei o que é." Ao que ele me respondeu: "De fato, algo nos ocorreu nesse tempo em que estivemos afastados. Reencontramos uma pessoa a quem fizemos muito mal no passado, uma pessoa que é bastante conhecida tua. Aliás, conviveu com você, fato que muito me admirou. Não entendo como você, privando da presença dessa pessoa durante alguns anos de sua vida, convivendo intimamente com ela, não conseguiu assimilar o que ela tentava te passar." Eu e o Arthur ficamos muito emocionados quando ela se deu a conhecer, nos perdoou, tem procurado nos auxiliar. "E quem é ela, então, já que foi tão importante na minha vida?" Perguntei algo curioso. "Infelizmente, por hora, não temos permissão de te revelar. Só posso te dizer que para nós foi um encontro muito importante, decisivo mesmo, porque eu e o Arthur resolvemos segui-la. Assim que te auxiliarmos, vamos com ela para uma espécie de escola. Ela tem nos explicado muito sobre esse lugar." De súbito, o outro retornou e foi logo dizendo: "O negro está desperto e não tive condições de falar com ele, mas tinha uma sentinela do Red marinheiro na cela e pedi para conversar com ele. Ficou de dar o recado, pois depois de meia-noite o negro vai fazer um trabalho e o Red marinheiro vai estar presente. Fica assim então, caipira, tu voltas para o corpo e procuras descansar. Quando for a hora, viremos te buscar." Assenti com a cabeça e os dois saíram. Logo após senti que retornava ao corpo. Como sempre, ou de forma pior, estava enregelado, e ali não havia com que me agasalhar. Assim que as forças foram voltando, procurei caminhar dentro da cela para livrar-me do entorpecimento. Enquanto isso, ia rememorando o que os dois me falaram. Então um deles se chama Arthur. Tenho que perguntar o nome do outro. Coisa curiosa, estes dois espíritos entraram em minha vida de forma tão estranha, já participaram de diversas passagens de minha vida e só agora fico sabendo o nome de um deles. Fiquei imaginando que ligações do passado eram essas que eles tanto falavam, mas dali a pouco o meu pensamento se centralizou nos meus próprios problemas. Quem seria esse preso negro? Como eu nunca tinha ouvido falar nele, mas era como os meus amigos espíritos disseram. Na verdade, eu vivi esses meses todos tão acuado que nem percebi o que se passava ao meu redor.
Quando estava fora da solitária, passava o tempo todo me esgueirando pelos cantos, tentando fugir do Tonhão e sua gangue. Quem sabe esse preso que eu ia conhecer agora poderia me auxiliar. E esse tal de marinheiro ou Red, como chamou o Arthur, quem seria? Mas eu preciso me acalmar. Falei para mim mesmo. Daqui a 2 horas será meia-noite e eu tenho que tentar de novo sair do corpo. Se ficar tenso e ansioso como estou, vou ter dificuldades. Assim, procurei fazer exercícios de respiração que conhecia. Já tinha lido alguma coisa sobre esse fenômeno que ocorria comigo e sabia de alguns exercícios. Fui fazendo. Quando chegou a hora, estava calmo, saindo sem nenhum esforço. Nesse estado, divisei quando os 2 chegaram. Um deles me pegou pelas mãos e puxou-me. Senti uma vertigem, como um ligeiro desmaio, e logo depois já estava de posse de minhas faculdades. E o Arthur falou: já está na hora, é bom irmos, mas antes é bom avisá-los sobre o que você vai ver. Este local não é dos melhores. Caipira, portanto, procure não se assustar muito, aliás, não dê atenção ao que ver, procure se fixar em nós, certo? Assenti com a cabeça que sim, o outro completou. Outra coisa, também não se assuste com o que vai ver na cela do negro. Lembre-se, não importa a aparência de quem estiver por lá, são todos espíritos. Principalmente, não se mostre assustado com o Red marinheiro. Lembre-se, no passado fomos companheiros e estivemos envolvidos em atos não muito dignos, mas que acabaram por nos unir. Ele demonstra não ter compaixão por ninguém, mas se lembrará de você, temos certeza. Assim dizendo, partimos para a cela do negro, que ficava no outro extremo do pavilhão. O ambiente era tão denso que não conseguimos ir pelo ar, tivemos que caminhar. Uma névoa preta encobria todo o ambiente. Dava a impressão de que nenhum raio de sol ali penetrava, mas eu sabia que a cada manhã o sol lá estava. Não conseguia entender como o mesmo local podia mudar tanto. Havia lugares que simplesmente não dava para passar, cheio de escombros, coisas penduradas, não sei dizer o que eram, e uma massa viscosa preta descendo pelas paredes. Fiquei horrorizado, porque aquele líquido dava a impressão que as paredes tinham vida, moviam-se, muitos vultos passavam, escorriam, muitos deitados pelos cantos amontoados, outros flagelados, parecendo seres torturados, gritavam. O barulho era ensurdecedor, gritos, estalidos, risadas. Estava já me desesperando com aquilo tudo. Diria que estávamos em pleno inferno. Enfim chegamos, mas não sabia se me aliviava ou deixava o terror tomar conta de minha alma. Então, percebendo o meu estado, o Arthur, segurando-me fortemente pelo braço, falou: escute, grumete, te avisamos. Não te deixes apavorar. Pensa que são gente como tu. A condição de espírito não os difere de ti. Fica firme ou voltaremos daqui mesmo. Nestas condições não podemos te apresentar ao Red marinheiro. Consegui balbuciar. Mas o que é aquilo na entrada? São esqueletos andando? Arthur já estava se exasperando comigo e quase gritou: são espíritos, caipira, espíritos como tu. Então não ouve o que te falamos, entende? Para o espírito é fácil tomar qualquer forma. Então estes, apontando para os seres encapuzados, tomam essa forma de esqueleto para aterrorizar. Tu não vais te amedrontar, vai? Suspirei fundo. Procurei reunir o resto de energia que ainda tinha e respondi: não, vamos lá conhecer esse tal de Red marinheiro. Ao chegar perto da cela, os esqueletos encapuzados, que eram 6 ao todo, rodearam-nos. O Arthur, tranquilo, dirigiu-se a um deles. Temos reunião com o Red. Eles se entreolharam e abriram passagem. Atravessamos as grades. Lá dentro, me deparei com um homem negro de porte avantajado, totalmente careca, mas com uma barba e bigode ralos. Estava sentado sobre uns sinais rabiscados no chão. Deu para notar um círculo grande, dentro uma estrela de 5 pontas e dentro desses um triângulo. Tomava quase toda a cela. Em cada ponto da estrela uma vela preta acesa. Um forte cheiro de incenso inundava o ambiente. O homem sentado no centro do triângulo, concentrado, falava várias palavras que eu não conseguia entender. Balançava-se para lá e para cá. Além dele, dentro da cela havia outro encapuzado. Assim que nos viu,
mandou que nos encostássemos a uma parede e aguardássemos que o marinheiro estava para chegar. Capítulo 11. Logo após escutamos um alarido alto, várias vozes e pisadas fortes. Entrou na cela um ser impressionante, rodeado de vários outros encapuzados e mais 2 bichos, em correntes que lembravam cachorros, mas de aspectos repugnantes. Os dentes desmesuradamente grandes quase não cabiam na boca, pretos pelos enormes grunhiam, e os grunhidos lembravam mais um choro. Eram os maiores cachorros que eu já tinha visto. Os outros seres tinham aspectos diversos, carregavam correntes, chicotes e outros apetrechos. Mas o que mais me impressionou era a figura central, o dito head marinheiro, muito alto, cabeleira vermelha, uma capa preta, calças e botas de cano longo, também pretas e um chicote à mão. A pele era escamosa e avermelhada, uma coisa muito estranha, parecia escama de peixe. Assim que me olhou, eu gelei. Os olhos eram vermelhos iguais ao fogo. Chegando próximo ao negro, este imediatamente saiu do corpo físico e se prostrou de joelhos ante aquela figura. Então, com voz gutural, o ser se dirigiu a ele. Levante-se, negro, diga-me. Alguma novidade que eu deva saber? Ouvindo isso, ponderei lá comigo mesmo que ele, como espírito e com tantos vigias, deveria de certo saber muito bem o que se passava por ali. Nem bem pensei, e ele se virou para mim. Foi como se tivesse lido meu pensamento. Encarou-me. Senti-me profundamente mal, parecia que me sufocava. O Arthur ao meu lado adiantou-se falando. Como vai, senhor? Ante o tratamento respeitoso, ele se virou para o Arthur, encarando-o também. Passou os olhos ainda em meu outro companheiro. Isso demorou alguns segundos que pareceram horas. A expectativa me angustiava, afinal eu estava dependendo da boa vontade daquele espírito, e ele não parecia nada complacente, muito pelo contrário, era alguém acostumado a mandar e ser obedecido. Mas para minha surpresa, ele soltou uma estrondosa gargalhada falando, mas se são os meus tripulantes fiéis, o que fazem por estas bandas? Viemos em busca de auxílio, que sabemos somente o Senhor poderá dispensar. Percebi que esse tratamento respeitoso o envaidecia. Como não? Respondeu ele. Vocês me foram muito úteis, não só como tripulantes em meu navio, mas em outras ocasiões igualmente. Eu fui informado depois que realmente os meus amigos por diversas vezes estiveram envolvidos com esse espírito, e segundo eles eu também. O Arthur se adiantou me apontando. Temos aqui um amigo em comum que está muito necessitado. Do que se trata? Perguntou ele. Bem, ele é um preso marcado para morrer aqui dentro. Ele soltou um grunhido e falou entre os dentes. Estes idiotas, sempre tomando atitudes à minha revelia. Só a lei do chicote resolve mesmo, e no ato, o estalou no chão de onde se soltaram diversas faíscas. E ele continuou. Entendo uma coisa, meu amigo. Aqui sou eu quem resolve quem vive ou quem morre. Aproximando-se, encarou-me profundamente. Ficou assim por alguns minutos, como analisando o meu íntimo, e depois disse, com 1000 diabos, se não é o jovem grumete. Sim, senhor Red, é ele mesmo, o companheiro de outras eras, completou o amigo espiritual que eu desconhecia o nome. Mas o que acontece? Quem o está perseguindo? Assim, em poucas palavras, Arthur colocou a par do meu caso. Ele, depois de ouvir, falou, bem como eu disse, aqui dentro eu mando, portanto, a partir de agora você, grumete, estará sobre a minha guarda. Conheço esse tonhão de quem falaram, sei quem o comanda. Temos interesses em comum e acredito que o chefe dele, o chefão, não vai querer se indispor comigo pela diligência de um de seus servidores. E voltando-se para mim, meu amigo, pode ficar descansado. Passarei instruções para o negro te proteger, e eu estarei por trás. Sempre que nos reunirmos nessa cela, procure estar presente. Precisando de qualquer coisa, chame por mim, e desde já deixarei alguém com você para auxiliar e me avisar em caso de necessidade. E assim falando, chamou um daqueles encapuzados. Este é um antigo amigo que quero bem cuidado, se alguém seja do nosso meio ou do dele. Percebi que falava de espíritos ou encarnados. Se aproximar com qualquer intenção, você o protegerá. Qualquer coisa sabe o que fazer. Durante todo esse tempo,
O negro se manteve ali, em pé do lado do corpo, que permanecia sentado esperando instruções, e Red se dirigiu a ele. Negro, procure este rapaz, olhe bem para ele. Falando, me puxou para bem perto dele, para que me olhasse bem, talvez no intuito de gravar tanto o que ocorria ali, como o que ele teria que fazer assim que me encontrasse. Já ouvi, senhor, sei quem é. É o rapaz que vive sendo espancado pelo Tonhão e sua turma, falou o negro. Ah, esse Tonhão, sempre arrumando problemas, não é? Vou dar um susto nele, pode deixar. Disse o Red e continuou. Você não se preocupe mais, garanto que não irá mais para a solitária. O Arthur então adiantou-se. Bem, se já acertamos tudo, acho que podemos ir então. Sim, sim, vão que eu e o negro temos assuntos para tratar. Saímos. Novamente os seres que estavam fora da cela abriram passagem. Havia uma turma nas imediações, numa espécie de fila. Assim que saímos, um daqueles encapuzados introduziu o primeiro da fila para a cela. Estranhando, perguntei: o que querem estas pessoas? Buscar soluções, ajuda para os seus problemas, pedir clemência, resumindo o mesmo que você, respondeu meu amigo. E ele atende a todos? Bem, ouve cada um até determinada hora. Se o tempo se esgotar, os que ficam sem atendimento voltam outro dia com certeza. Mas o que quero saber é se ele resolve os problemas deles. Observa o teu caso, veja que rumo tomou e avalia por ti mesmo. Só que queremos te avisar, caipira, nada é de graça, você sabe. Recebendo esse favor dele, com certeza você deverá passar a servi-lo. Nós fizemos isso por muito tempo. Recebemos ajuda, mas fomos obrigados muitas vezes a fazer coisas contrárias à nossa vontade. Enfim, dependendo da situação, não há muita opção. Eu nada respondi. Já estava sentindo necessidade de retornar ao corpo físico. Quase nem prestei atenção ao caminho de retorno. Aliás, cheguei amparado por eles em total estado de fraqueza. Bem, caipira, vamos te deixar. Ainda aparecemos por aqui vez ou outra para saber como vai o teu caso. Só não queremos ter que falar mais com o Red, caso contrário, como já dissemos, vamos ter que ficar junto a ele cumprindo alguma ordem que venha nos passar. E o outro falou. Já decidimos seguir outro caminho. Perdemos muito tempo nestas idas e vindas, ora cumprindo ordens de uma da chuva do pedaço, ora sendo obrigado a servir algum outro. Hoje, caipira, sabemos que somos seres livres. O que nos prende e nos acusa é a própria consciência culpada. O Arthur ia falando dessas últimas palavras e eu entrando no entorpecimento, dormi. Capítulo 12. Acordei no outro dia e nem me mexi, procurando rememorar todo o ocorrido. É claro que muita coisa ficou esquecida. A clareza com que narro esta passagem se deve por ter lembrado tudo depois do desencarne. Lá na cela, nos dias posteriores ao ocorrido, ficava uma lembrança vaga, confusa, mas o que ficou gravado foi o suficiente para eu saber que alguém de nome negro ia me ajudar. E também que do lado de lá existiam seres medonhos mais poderosos. Senti um certo alívio, misturado com ansiedade. Não via a hora de sair dali. Pela primeira vez queria estar lá fora. Sentia que a vida ia ser diferente. Não viver mais atemorizado, constantemente machucado e poder dar o troco àqueles que me perseguiam e espancavam. Isso eu queria sim. Se tivesse oportunidade, ia lhe mostrar quem era o caipira. Magicamente, eu saí daquele estado de prostração mental em que andava. Uma energia nova parecia correr em minhas veias. Eu não tinha consciência, mas era o ser que ficou de me vigiar que passava essas impressões. Uma sede de vingança começou a brotar dentro de mim, sentimento que até então eu não tinha. Sim, era imperfeito, sentia revolta, mas aquele desejo ardente de vingança, este era novo para mim. Sem perceber, fez-se uma ligação entre mim e essa entidade, que me passava suas impressões, seus próprios sentimentos, e eu passivamente os aceitava como meus. Naquele mesmo dia à tarde fui tirado da solitária. De alguma forma estava diferente. E os outros presos e até os carcereiros notaram isto. Os olhos estavam flamejantes, a respiração rápida e os pensamentos acelerados. Fisicamente tinha desaparecido o abatimento. Sentia-me exultante, esperando algo acontecer. E aconteceu.
No jantar, um homem saiu do canto extremo do refeitório, caminhando, passo vagaroso estudado. Conforme ele foi passando, alguns dos presos fizeram questão de cumprimentá-lo, outros abaixaram a cabeça, continuaram comendo. O silêncio era grande, só havendo algum murmúrio aqui e ali. Alguns presos também se levantaram e o seguiram em silêncio. Conforme ele vinha em minha direção, comecei a lembrar de parte do desdobramento espiritual da noite. Vi nitidamente ele sentado em cima de certos símbolos e alguém ao seu lado. Lembrei-me então do rédeo marinheiro e aquela turba que o acompanhava. Ele chegou perto, olhou-me perguntando: "Posso me sentar?" "Sim", eu respondi. Percebi que no meio do salão Tonhão ficara de pé para ver melhor o que se passava. "Você é o caipira?" perguntou ele. "Sim", tornei a responder. "Pediu ajuda?" "Sim." "Está disposto a cumprir certas obrigações?" "Contanto que seja ajudado, sim." Apressei-me em responder. "Estou aqui a mando do meu protetor, o marinheiro. Aliás, você já o conhece, pois esteve em minha cela na noite de ontem. Lembra-se disso?" Vagarosamente respondi. "Gostaria de saber mais detalhes. Sei que fui levado até lá por 2 companheiros que me assistem." "Ah, você também tem o poder?" "Poder? Sim." "Vê os espíritos, conversa com eles, não é?" "Bem, pode-se dizer que sim. Muito embora eu só conheça estes 2, que dizem ter sido antigos companheiros, e agora este outro que é teu protetor." "É, mas ele, o marinheiro, te conhece de longa data. Ele me passou certas informações ao teu respeito." "Você acha que ele pode me ajudar?" "Como não? Se você estiver do meu lado, pode estar certo de que nada de mal te acontecerá aqui, pois eu tenho o corpo fechado, sou muito protegido e todos sabem disso. Quando digo todos, são todos mesmo. Não só os presos, mas as autoridades de dentro também não se metem comigo. Tenho quem me auxilie em tudo o que preciso. Se eu quero coisas de fora, basta mandar e alguém está pronto a prestar o favor. Sabem que se precisarem eu posso fazer muito também." "Como assim?" eu perguntei. "Entre outras coisas, posso curar quando o mal é do espírito. Já curei gente de longe, só olhando uma fotografia. Já ajudei muitos, mas não sou bonzinho não. Faço quando me convém. Assim como curo, derrubo qualquer um também." "Você faz isto de que jeito?" "Já não te disse que sou um assistido? Meus auxiliares atuam em cima do que eu peço." "Este auxiliar é esse marinheiro?" "Ele só se manifesta quando é necessário. Em casos pequenos, outros são mandados para me auxiliar." "Este marinheiro tem tanto poder mesmo?" "Nunca duvide disso. Não caia na besteira de querer testar sua força. Já vi gente poderosa ser derrubada por uma simples palavra mal colocada. Aproveite que você caiu nas boas graças dele. O marinheiro deve te conhecer bem. Nunca o vi ajudar só por ajudar. Penso que ele espera muito de você. Não vá decepcioná-lo. No que depender de mim, se for ajudado, como já disse, me colocarei à disposição. Agora, assim que acabar este almoço, você vai para minha cela. Mas não posso fazer isso. Os carcereiros não vão deixar." "Você duvida do poder do negro? Não me conhece, por isso te desculpo. Vá lá, pegue o que te interessa de tuas coisas e a partir de hoje ficará sob minha guarda." Confesso que titubeei, mas o que poderia me acontecer de pior que já não tivesse ocorrido ali dentro? Humilhações sem conta, torturas e até situações de extremo vexame para um homem como eu, com brio pela minha masculinidade. Já tinha experimentado, então nada mais importava. Ou eu dava a volta por cima, ou esperava passivamente a morte, pois com certeza, naquele ritmo que vinha, não iria suportar muito tempo mais. Assim pensando, peguei minhas poucas coisas. Tudo me era roubado ali dentro. Minha riqueza consistia em uma calça velha, além da que trazia no corpo, uma camiseta e um cobertor esburacado e mais alguns itens sem importância. Parecia que todos do pavilhão estavam atentos para o que acontecia, todos aguardando para ver no que dava. Já nesse momento podia sentir o ódio do Tonhão e sua gangue me seguindo a poucos passos, mas o negro, prevendo isso também, me acompanhava mais atrás, seguido por uma pequena multidão. Tonhão olhava para mim, olhava para trás, não sabia que decisão tomar. Era evidente que ele sentia que estava perdendo a presa.
Entrei na cela, peguei o que era meu e saí. Caminhava firme e resoluto. Por dentro, tremia de nervosismo e ansiedade, mas sabia que por fora estava impassível. Sempre soube me manter, não importava como a situação se mostrasse. Nos últimos tempos, devido ao sofrimento, às necessidades, andava meio ao quebrado, mesmo assim ninguém nunca me ouviu pedir clemência. Não era de meu jeito rastejar. E tenho certo orgulho em dizer que enquanto fui vivo, isso eu não fiz. Passei pelo grupo do Tonhão e eles vieram atrás. No meio do caminho, o negro me aguardava. Assim que cheguei, ele se virou e começamos o caminho de retorno juntos. Neste momento, o Tonhão gritou: Ei, negro, espere, temos que conversar. Vagarosamente ele se virou e respondeu: Temos? Pelo que eu saiba, nada tenho a tratar com você. Bem, não sei se você sabe, mas este caipira aí é meu. Seu? Completando a fala, o negro me rodou em sua frente e continuou: Não vejo o teu nome nele. Pode considerar esses hematomas que ele tem pelo corpo como minha assinatura. Bem, se ele era tua propriedade, já não é mais. Percebi que o Tonhão ficou visivelmente contrariado com aquela situação, mas estava decidido a lutar pelo que ele julgava ser seu. Imaginem vocês meu estado nesta situação. O ódio que eu sentia por mais esta humilhação era intenso. Escute, negro, nada temos contra você, aliás, até te respeitamos. Sei que você se mantém aqui dentro muito bem, admiro-te. Não vamos brigar por esse aí. Ele não vale nada, já é carta fora do baralho. Só não morreu ainda porque o chefão não quis. Como eu não tenho nenhum chefão, pelo menos entre os vivos, não há ninguém com poder para eu considerar como tal. Não tenho que prestar nenhuma satisfação dos meus atos. Pense bem, negro, você pode se dar mal. Sabe há quanto tempo eu estou aqui dentro? Você nem era nascido e eu já vivia entre estas grades. Se não sair daqui, é porque não me interessa o mundo lá fora. Estou bem, tenho o que quero, a hora que quero, e até hoje não apareceu ninguém com capacidade para me enfrentar. Quer ser o primeiro, Tonhão? Não é para tanto, negro. Já disse que nada tenho contra você. Se eu falei desse jeito, foi só para te avisar, sabe? O homem que esse caipira aí traiu é gente muito poderosa. Não vai aceitar os fatos assim. Pois diga lá pro teu chefe, aquele lá da transportadora, que eu sei bem quem ele é, para não se meter a besta comigo não, porque tenho meios de derrubar o impériozinho dele. Diga a ele que este, a quem eu sirvo, é o mesmo para quem lhe presta serviço sem saber. E se ele está naquela posição, pode cair de lá a qualquer momento. E continuou apontando para mim. Este aqui, o caipira, como vocês o chamam, de agora em diante está protegido. E virando-se para todos, pois éramos observados por todos os detentos do pavilhão e também pelos carcereiros de serviço, este agora só presta referência a mim e ao meu protetor, que de hoje em diante também é o protetor dele. Pela primeira vez senti o poder que aquele homem tinha ali dentro. Tonhão e sua turma se calaram, buscando um canto para confabularem. Ninguém questionou o negro, nem mesmo os carcereiros, mas ele a si mesmo chegou até um deles e falou com tranquilidade: Meu amigo, dá para você dizer ao nosso diretor que preciso falar com ele urgente? Gostaria que o meu amigo aqui mudasse de cela, sabe como é? Uma companhia faz falta. Com certeza, verei isso para você, negro. Acredito que ele não se oporá, pois ele mesmo já te deu liberdade de escolher os companheiros de cela. Mesmo assim, quero tudo esclarecido, para não haver nenhum mal-entendido futuramente. Por enquanto, ele vai só fazer uns trabalhos para mim lá na minha cela, certo? Certo, negro, você manda. Não consegui acreditar, como todos pareciam aceitar a cedência daquele homem. Apesar disso, ele não era pessoa arrogante, parecia estar sempre calmo, mas os olhos revelavam uma atenção e força muito grandes. Iria aprender muito com ele. Bem, caipira, aqui estamos. Arrume um canto para suas coisas e prepare-se, descanse, que hoje temos obrigação a fazer. Intimamente sabia do que ele falava. Era a mesma maneira de minha avó falar de seus trabalhos. Em alguns dias da semana, ela se trancava em seu quarto e ali ficava horas. Queimava incenso, orava e cantava. Uma vez lembro-me de ter lhe perguntado o que fazia ali dentro e ela respondeu:
fazendo um trabalho para os espíritos, meu menino. Que trabalho é esse, vó Maria? Primeiro a gente limpa a alma, os pensamentos, isso com muita reza. Depois a gente pode conversar com eles, pede ajuda e o que for preciso. É engraçado como a lembrança de minha avó às vezes surgia assim do nada. Coisas que eu nem lembrava mais, de repente lá estava. Eu ia ligando estas lembranças com o que via e ouvia do negro. Se esta época em que passei sob a tutela dele foi cheia de revide, de todo o ódio que eu trazia dentro do peito contra os que me maltrataram tanto, foi também época em que eu mais me lembrei da avó Maria, suas atitudes, suas rezas, suas benzeções. Às vezes, não sei porquê, a comparava ao negro. Ambos possuíam uma força incrível pelo lado espiritual, mas enquanto ela vivia uma vida miserável, perdida no meio do mato, cheia de humildade, ele ali impunha-se, usava o poder que tinha para proteger seu espaço e o fazia como ninguém. Sabia fazer o bem, ele próprio já o dissera e provaria a mim em ocasiões futuras, mas não titubeava em fazer o mal se mexessem com ele, ou se houvesse um interesse maior. Percebi isso logo de cara. Aquela facilidade que eu tinha em conhecer o íntimo das pessoas ainda estava intacta, apesar dos dissabores por que passei. Naquela noite, nos preparamos para o trabalho. Já tinha descansado, observava o negro desembrulhar diversos apetrechos. Ele tinha de tudo ali: charutos, incenso, bebidas, velas de diversas cores, chocalho, colares e até comida. Perguntei como conseguia aquilo tudo. O dinheiro compra tudo, mas no meu caso, posso dizer que até sem ele não me seria difícil conseguir tudo isso. Lá fora era um pai de santo, e apesar de estar aqui há muitos anos, ainda tenho filhos do terreiro que se sentem felizes em me servir nestas ocasiões. Falava mostrando os apetrechos. Entendi que as ocasiões eram os trabalhos, e ele continuou. Mesmo aqui, já tenho vários filhos que fizeram a cabeça comigo. Além das grades, também tenho quem me serve. Sabia que ele se referia aos carcereiros e até funcionários, simpatizantes dessas religiões africanas. Por mais incrível que possa parecer, até mesmo membros da direção daquela cadeia já tinham se entrevistado com o negro sobre um assunto ou outro. Fato que podemos comprovar no dia a dia é que quando a necessidade, qualquer que seja, bate à porta da criatura, ela vai em busca de ajuda e solução, isso em qualquer lugar onde brilhe uma pequena esperança. Assim é que muitos procuravam o negro, por motivos de doença em entes amados, por negócios decadentes, buscando auxílio para dívidas e até mal de amor, como ele próprio falava. O mais comum ali dentro era alguém com pedidos de vingança contra inimigos. Nisto, o negro era mestre, pois sua assessoria era das melhores. Se o inimigo em questão era antipático a ele ou mesmo um ilustre desconhecido, o trabalho era aceito. Ele convocava os seus auxiliares e juntos traçavam planos para enfraquecer a criatura e levá-la à decadência, seja na parte material, moral, onde quer que se apresentasse um ponto fácil para ser atacado. O certo é que negro sempre levava a intento seus serviços, por isso era bem pago e bem quisto pelos que acorriam a ele em busca de ajuda. Outros o odiavam no silêncio, pois tinham medo até de pensar alto contra ele. Sabiam que ele mais parecia um demônio a quem nada escapava. Tonhão e seu grupo se enquadravam nestes últimos. Nutriam um ódio mortal pelo negro, mas também tinham muito medo. Na cela, o trabalho continuava. À medida que o negro se preparava, entoando certas músicas, sentia minha cabeça rodar. Às vezes parece que saía de mim mesmo e observava o ambiente turvo, muito mais escuro que o ambiente físico, que já era mal iluminado. Divisava, então, sombras escuras se acercando de nós. Voltava de repente para o corpo. Tentava me firmar ali, mas pouco a pouco começava a sair novamente. Os vultos me assustavam, suava frio. Em dado momento, o negro falou: "Caipira, você está atrapalhando o trabalho, está com medo, homem?" "Não", menti envergonhado. "Os nossos amigos já estão aqui. São eles que você está sentindo. Não se amedronte e deixe acontecer. Olhe e grave tudo o que dissermos, pois você poderá me ajudar depois. Nem sempre consigo guardar tudo o que se passa na memória e você vai me ajudar nisso." A advertência valeu para eu me soltar.
Suspirei fundo, enchi-me de coragem e deixei-me vagar lentamente fora do corpo. Assustei-me com a multidão que nos rodeava. Era bem uma dezena de encapuzados que logo se afastaram, pois o Red marinheiro chegava. Como da outra vez, vinha com os tais bichos acorrentados e com uma turba acompanhando-o. Primeiro conversou com o negro, que desta vez se manteve no corpo concentrado. Depois se dirigiu a mim. E você, grumete, já sente a minha proteção? Vê, tua situação mudou, e mudará mais ainda se você se dispuser a me servir como antes. Não terá nada a perder, só a ganhar. Vai ser generoso com quem me serve. Apenas assenti com a cabeça. Ele se dirigiu então ao negro. Vamos ter problemas com o Tonhão e sua turma. Coloquei uns vigias na cela dele. Ele está planejando pegar o nosso amigo aqui numa cilada e dar cabo dele. Disse apontando para mim e continuou. Ele vai te tratar bem, negro, mas é tudo fingimento. Ele tem medo de você, por isso não fará nada às claras, mas também tem medo do chefe encarnado, que é quem paga suas dívidas e suas drogas. Sabe que se falhar com ele, estará morto de um momento para o outro. Portanto, decidiu agir logo e acabar contigo, caipira. Que faremos? Perguntou o negro. Amanhã, antes que ele venha até você, vá você até ele. Fale bem alto para todos ouvirem o que eu acabo de te dizer. Depois o ameace e deixe o resto por minha conta. Está certo. Faz tempo que ele necessita de uma lição. Chegou a hora. A seguir, trataram de outros assuntos. Um pedido de uma funcionária que queria saber do marido. Este desapareceu, deixando-a com toda a responsabilidade sobre os filhos. A pobre mulher gastara metade do parco salário em oferendas ao Red marinheiro para que este auxiliasse a encontrar o marido fujão. Ele, então, designou um de seus subordinados para estar com a mulher, estudar os pensamentos e hábitos dela, bem como tomar conhecimento de todos que a rodeavam. Dessa maneira, acabariam por colher informações sobre o tal homem. O que a pobre coitada não sabia é que, buscando esse tipo de auxílio, teria que viver com uma entidade tenebrosa como uma sombra, trocando fluidos e impressões que acabariam por lhe envenenar a própria alma. Isto, na época, eu também não sabia, mas sofri na pele, pois também trazia comigo uma sombra que, à guisa de auxílio, passou a viver uma vida simbiótica de pensamentos e emoções, causando-me sérios desequilíbrios que me fizeram sofrer muito. Assim, em busca de auxílio, desavisadamente entramos em certos ambientes físicos e mentais que aumentam muito o nosso sofrimento, sem resolver nada do que buscamos. Essas considerações faço hoje depois de muito buscar o esclarecimento e entendimento, pois na época não tinha nenhuma condição de perceber onde estava me metendo. Essa mulher com certeza também não, mas como muitos outros perante a dor e a necessidade, buscou soluções fáceis em portas erradas e ilusórias. Mas continuando, o trabalho transcorreu normal, segundo o negro. Em dado momento, senti o corpo físico como que me puxando para si e fui retornando. Aos poucos, fui divisando o negro ali sentado, concentrado. Ao redor, o silêncio era enorme, muito diferente do lugar espiritual onde a algazarra era constante. Logo o trabalho se encerrou e o negro me pediu que narrasse tudo o que eu vi. Depois comentou: caipira, teu poder é grande, mas tem que saber usar. Veja, não é sempre que eu saio, às vezes só ouço e sinto, mas desenvolvi a certeza do poder que possuo e valorizo isso. Sem essa condição não se consegue nada. Isto que você deve treinar. Pense que você é diferente. Você sai, vê os espíritos, pode conversar com eles, saber o que quer, fazer acordos, arrumar auxiliares. Isso tudo é muito valioso. Se soubesse trabalhar, nunca te pegariam. Quando ele falou isso, uma dúvida surgiu na minha mente. Se era assim, por que ele, com tantos poderes, estava naquele lugar? Acho que meus olhos denunciaram o que eu pensava, porque ele replicou então: se eu estou aqui, é porque tenho motivos. Os motivos são meus e não de quem me trancou aqui. Um dia te conto essa história. Por enquanto, resta você saber que se estou aqui, foi porque me entreguei de livre e espontânea vontade. Se não quisesse estar, ninguém me trancafiaria. Fiquei curioso com a sua história. O que teria levado esse homem, tão seguro de si, a entregar-se nas mãos da lei?
Um dia eu saberia.